Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí. Para o mundo! E aí, Wilson Jones, beleza? Voz do além. Tudo bem, graças a Deus. Vamos que vamos, hein? Temporada 22. Segunda temporada. Você continua elegante, cara. Heron veste o homem atual. Encontra o Heron onde? Nas lojas Noroeste e, claro, uma loja lindíssima, Heron, no Teresina Shopping. É verdade. No episódio de hoje a gente vai bater um papo maravilhoso com um coronel de polícia militar que saiu de coronel para perder uma eleição para uma das cidades mais importantes aqui do meio norte do Brasil, os Cocais, né, como eles chamam. Região dos Cocais. No Maranhão, por quantos? 500 foi? 300 300 votos. A gente vai contar essa história hoje aqui, vai valer muito a pena pra gente entender um pouquinho dessa história. Mas antes, vamos agradecer os nossos patrocinadores, né, rapaz? Noroeste. Que nos ajudam aqui. A Noroeste, as lojas que vendem moda. A Faculdade Santo Agostinho, UniFSA, que ajudam a pagar as contas deste canal, né? Que não são poucas, né? Não. E agora todo mundo engordou na pandemia e agora só querem comer fit. Isso. E lá tem uma crepioca no Empório do Zeca, sensacional, viu? Maravilhosa. Deliciosa. Deliciosa. Agora que todo mundo tem que comer assim. Quando não é, você come um cuscuz da Jupi Alimentos também, que é espetacular. Maravilha, hein? Maravilhosa. Aí eu dou valor. A Faculdade Santo Agostinho, a melhor internet do Brasil, que é a Hora Telecom, sempre com a gente, tá bom? A Medfarma, todo mundo testado e aprovado, é a maior e melhor distribuidora do meio norte do Brasil. E o iBeer, que é maior depósito delivery. 24 horas a partir de quinta-feira, né? Exato, a partir das 9 da manhã, né? 9 da manhã. Também, se você quiser comer uma comidinha maravilhosa, o que é de fala? Grupo Texas e Grupo Texano tá sempre com a gente, né? E é claro, a cadeira, aliás, se você quer ter sucesso, inclusive o Alisson ficou de mandar o corte da cadeira de sucesso da Rosângela, não mandou, é a Formato Corporation Option, tá legal? Bom, hoje recebendo com muito carinho aqui, com muito carinho mesmo, e o nome dele é diferente, viu? Que o senhor Orman Schneider. É só Orman Schneider? Almeida da Silva. Parabéns. Nascido em São Luís do Maranhão, em março de 1974. Ingressou na Polícia Militar em 1993, através do vestibular da Universidade Federal do Maranhão. Não foi pela porta de trás, não, né? É porque tem militar aqui há muito tempo. Tô brincando, viu? Pelo amor de Deus. Mas vou ser cancelado por isso. É só falar, Kilson, que foi antes da Constituição. De 88. Mas tem muita gente, né, que entrou. Tem muita gente que entrou antes de 1988. Aliás, tem policial daquela época que talvez seja melhor do que os policiais de hoje, porque focavam o sonho de ser policial militar. A vocação, né? Alguns hoje utilizam a polícia militar com um emprego secundário e digital influencer. Exatamente. Não é verdade? É tique! Toque de recolher. É verdade. Bom, vamos que vamos. Quem é o Orman Schneider? Esse nome é da onde? Seu pai morou aonde? E, Aldis, primeiro é um prazer poder estar aqui. Eu agradeço o convite, a oportunidade. Para mim é uma oportunidade ímpar, grande, de estar aqui com os meus amigos. Orman Schneider Almeida da Silva, né? Eu sou filho do seu Emanuel Natalino, dona Geruísa Almeida da Silva. Meus pais casaram aí aos 20 anos, né? Há um ano e pouco eu nasci. Meu pai tinha 21, 22 anos. De família evangélica, né? E na época tinha um pastor, né? Que era Orman, né? E aí meu pai criou aí o Schneider, né? Então foi homenagem ao pastor. Aí ficou Orman Schneider. Mas o final é brasileiro, Almeida da Silva. Também, né, coronel? Ia voltar o nome todo. Sofri um bullying muito grande. Sofreu? As pessoas ficaram. Tinha um professor na época de português, eu estava no segundo ano científico, e aí ele dizia Orman Schneider. Aí, Almeida da Silva, né? Muito louco. Você é de quantos irmãos? Eu sou o filho mais velho, né, de uma família de 4 irmãos, né? Eu tenho... Minha família, meu pai criou a gente dentro de um lar da Igreja Batista. Eu sou sempre de um lar evangélico. Então eu tenho Orma, Esaú, Emanuel Júnior, que é o nome do meu pai, e Patrícia, né? Seu pai trabalhava com o quê? A caçula. Meu pai era funcionário, hoje está aposentado, funcionário do INSS, né?
Meu pai passou no concurso, eu tinha uns 4 anos, e aí nós fomos morar numa cidade do interior do Maranhão chamada Tutóia. Lá, a agência do INSS estava fundando, à época, estava iniciando, e ele acabou, né, passou no concurso e foi lá inaugurar. Nós passamos ainda lá uns 4, 5 anos morando em Tutóia. Inclusive hoje ele mora lá, voltou novamente. E como é que foi a infância? A infância é muito diferente do que é hoje, né? Mas naquela época, como é que era? Eu vivi aquele primeiro momento em Tutóia, né? Aí, Tutóia é uma cidade que tá lá nos Lençóis maranhenses. Na época não tinha, né? Era a estrada, era areia para chegar lá mesmo, literalmente, né? E aí, quando eu completei na casa aí dos 7, 8 anos, eu passei a morar um período com a minha avó em São Luís, né? Para poder, né, estudar, alfabetizar, e meu pai continuava, né? Então, assim, esse período eu senti um pouco, né, a ausência deles e tal. E aí, acho que em 84, 85, ele conseguiu uma transferência, né? E aí a gente passou a família a morar junto, a gente foi morar num bairro que hoje é Passo do Lumiar, lá em São Luís, chamado Maiobão. Maiobão. Era subúrbio, aqueles conjuntos residenciais, né? E aí a gente passou a morar lá, né? O Maiobão era distante do centro de São Luís, né? E aí eu vivia ali, né? Algum período da minha infância, a gente jogava bola, naquele período a gente jogava bola na rua, se divertia. E eu sempre fui muito focado. E lá no Maiobão, aconteceu uma fase da minha vida assim que foi meio difícil, né? Eu tinha meus 10 anos e meu pai apresentou um câncer, né? Um câncer na cabeça mesmo, né? E aquela época, assim, as cirurgias, ele tinha o GEAP, que era o plano de saúde dele, e ele conseguiu fazer a cirurgia dele no Rio de Janeiro, né? Teve que viajar para lá. Ele ficou meio que, tipo, ele tava perdendo a visão, já o tumor era próximo ao cérebro dele, não é? E foi um momento difícil, e a gente estava financeiramente numa situação não muito fácil. A minha mãe, lá tinha uma feira, minha mãe colocou uma banca na feira, e eu passei a ajudar, né? O meu tio mais velho, irmão do meu pai é filho de um casal viúvo, né? O meu avô era viúvo, minha avó era viúva também. Tinham mais 7 filhos e tiveram 3, e meu pai é o caçula. E nesse período ele foi pro Rio de Janeiro, meu tio acompanhou, e eu fiquei com a minha mãe, né? E foi um período difícil, eu comecei, inclusive ajudava ela na feira, lá a gente começou eu era muito admirado. Eu com 10 anos, eu era já ajudava em tudo, até dirigia, pra você ver. Mas era errado, né? 10 anos dirigindo. Mas tinha que ser o homem da casa, né? E aí acabou assim, aquilo me deu criou assim, é como se não é interromper a infância, mas você acaba, né, assim, saindo um pouco daquele período. Então meu senso de responsabilidade estava muito grande, também porque eu queria ajudar os meus pais, né, eu sabia que meu pai estava numa situação muito difícil. Mas você gostava disso também? Gostava. Levava assim, com claro, naturalidade? Eu vi assim, meus irmãos eram muito pequenos, né, bem pequenos, e foi um período assim, da minha vida onde eu lembro de muita coisa, né. Na própria feira ali, quando eu tava lá, me lembro que quando meu pai voltou, ele voltou para fazer as rádios, né, e aí ele estava muito debilitado e a gente teve que continuar financeiramente para ajudar, para poder sustentar, né? Mas aí depois, ao longo, foi passando os anos, ele foi aí se restabelecendo e graças a Deus a gente começou aí a dar Aí nesse período dessa transição, né? Quando seu pai se curou. Graças a Deus. E aí como é que foi essa juventude? Como é que é a educação, a religião? Ela influenciou na sua vida e na vida dos seus irmãos? Com certeza. Minha mãe sempre levou, a gente frequentava muito a escola bíblica dominical, que a Igreja Batista, ela tem uma característica muito grande de trabalhar muito a Bíblia, né? Ensinar a Bíblia E aos domingos, domingo tanto pela manhã como à noite, a gente era levado pelos nossos pais, né? Inclusive, para você ver,
A minha irmã, eu tenho uma irmã, que é a única irmã que eu tenho, que ela é missionária, né? Ela fala o árabe, escreve árabe, hoje ela mora em Amsterdã. Então tudo isso é fruto, né, desse trabalho, né, que os nossos pais fizeram conosco. Passado alguns anos, eu já estava na casa dos 15 anos, a gente mudou de bairro, nós fomos morar no Anil, né? Eu comecei a estudar numa escola, que era a Escola Batista, que é a escola evangélica. Financeiramente, né, melhorou, papai começou, né, se restabeleceu, voltou a trabalhar. Ele toma até hoje corticoide, né? Mas vive Tranquilamente, graças a Deus. Tem algumas restrições, não pode andar a cavalo, essas coisas. Mas foi um período onde é como se eu tivesse assim, tendo que amadurecer muito novo, né? Na raça mesmo. Na raça. Aí a gente foi morar no outro bairro, que era o Anil. Eu passei minha infância, aí eu comecei a jogar vôlei, né? Apesar de não ter muita altura, mas eu era um amante do vôlei. Comecei a jogava na Levantador? escola. Eu era atacante. Atacante. Era. Atacante, né? Naquela época ele já gostava Do Tandy. Aquele período, né? Os atletas de vôlei, os mais altos era Pampa, né? Tinha 1,90 m ali. E eu tinha uma impulsão muito boa. Eu jogava um vôlei razoavelmente. Eu era admirado. E aí, assim... Mas era só no time da igreja? Ou... Não, era na escola. Eu fui seleção maranhense. Aí foi? Foi, fui sair em 89. Tinha os gêmeos, né, na época, 89, 90, 91. Nós ganhamos 3 gêmeos seguidos no Colégio Batista, né? Saudade, né, dessas competições. Era meu... Saudáveis. Pra você ver, meu pai, ele sempre foi presente, né? Nesse período, quando eu comecei a jogar, que eu comecei a ir na escola, né? Tinha os gêmeos, tinha um ginásio chamado Costa Rodrigues, que era bem no centro de São Luís, né? E lá, geralmente eram as finais. Meu pai e minha mãe sempre estavam presentes. Então eu sempre tive isso, né? Essa presença deles, né? Esse acompanhamento, né? E isso acabou me tornando esse pai, esse homem que eu sou, esse marido que eu sou, né? Eu acabo me refletindo muito nisso, que o seu Emanuel e a dona Jeruísa, que já vão aí completar 50 anos de casados. Né? Aí tem quantos anos, então, os dois? Papai tem 69. Ele casou novo, então, 19, né? Foi, 19 anos. 19 anos, né? Papai... E quando é que você conheceu sua esposa? Com quantos anos? A época eu tinha feito não, tem uma pergunta antes. Tá. A pergunta, por que você não virou pastor, missionário e foi pra polícia? Isso. O que aconteceu? Porque natural é que você... Como sua irmã seguiu, né? Na verdade, assim, nós, os 3 irmãos, eu, Isaú e Júnior, nós somos funcionários públicos mesmo. Todos 3 passaram em concurso público. Ela resolveu. Mamãe chegou pra mim na época, eu tinha um tio que era coronel da polícia também, né? E aí mamãe chegou e disse pra mim, meu filho, tem um curso de formação de oficiais aí, que a UEMA, na verdade a UEMA tinha criado em 93, né? O governo do estado fez um convênio com a Universidade Estadual do Maranhão para a formação dos oficiais. E eu fiz em 93, mas acabei assumindo em 94, né? Que foi em março de 94. E aí eu fiz o concurso, que era a UEMA fazia, eu fui o 2º colocado. E fui, porque o curso de formação, né, ele já pagava uma bolsa pra gente, né? E era uma forma também de eu ajudar meus pais. Eu queria também ajudar, né? Naquele período a carga era grande. Meu pai não era tinha um salário que não era aquele salário, né? E aí eu também queria ajudar. E aí eu fiz o curso de formação de oficiais. Mas chegou a pensar conhecido como CFO, né? Pois mas você pensou em ser pastor ou seguir essa trajetória? Não, em momento algum não. Eu sempre quis. Eu queria ter ali aquela estabilidade, né? Mas seu pai e sua mãe falavam, acho que o caminho aqui é... Pra você ver, mamãe quis. Papai ficou meio assim quando eu fui pro curso de formação de oficiais. Ele ficou meio... Pra você sair de evangelizar para combater crime na rua é um negócio distante, né? Assim, não é tão distante, mas, porque acaba combatendo também. Com outras armas. E eu me encaixei, né? Eu gostei muito, muito. Quando eu cheguei, acabei
né, incorporando bem. A universidade, ela deu uma formação muito boa para nós. Esse convênio, ele amadureceu muito, né, a polícia militar de uma forma em geral. E lá eu saí aspirante em 96, né? Formei em 96 e fui para o batalhão de trânsito. Mas nesse período você conheceu sua esposa já? Ah, sim. Pronto. Doris tinha... A universidade, o curso de formação de oficiais, ele funcionava no prédio do prédio de administração. E no mesmo período que eu passei no CFO, ela passou no curso de administração. E aí nós tínhamos uma cadeira que era a Introdução ao Direito Público e Privado, que essa cadeira eu acho que nem tem hoje, que era o professor. E aí eu cheguei para ele, eu e um colega, disse assim, pá, vamos fazer aí, ver se tu promove um intercâmbio com o primeiro período de administração. Porque a gente olhava lá, olhava as meninas. As também. meninas, né? E aí ele fez esse intercâmbio, né? E por coincidência, Doris sentou do meu lado, né? E a gente começou a conversar. Naquela época não tinha essa questão de celular e tal. Mas ali você já começou a dar uma chavecada, não? De leve, né? E aí a gente conversando, eu peguei o telefone dela, né? E acho que uns 10 dias depois que eu liguei. Detalhe, viu? O telefone dela naquela época, quem tinha o telefone era Ricken, cara. Era. Se Eu ligava de tenho- orelhão. Eu tenho uma linha da Telemar. Pronto. Não era essa época aí? Era isso. E ela tinha telefone em casa. Eu não tinha. Entendeu? Orelhãozão. Eu ligava de orelhão. As E aí eu fichas. liguei, As fichas. As fichas. foi, e aí a gente começou, né? Mas você conversando. não pegou aquela época dos 3 segundos, não, né? Era que. Você ligava- Era, pronto. pegava. Aí tinha que botar. Aí você pegava e falava, botava e disse, eu tô indo. Eu ligava, aí botava, eu te amo. Era, na verdade. Comprava quantas fichas por dia, Coronel? Rapaz, depois que eu comecei a namorar, eram umas 20. Ah, bom. Mas era literalmente assim: você encaixava a ficha, né? É. E aí, se não botasse mais, a ligação caía. Quando né? você não dava um prejuízo pro vizinho, ligar da casa dele. Mas era legal, assim, foi muito bom. Foi a sua primeira Acabou que Doris. Foi a sua primeira namorada? A primeira namorada? Namorada. Foi ela, foi sim, foi. E acabou que Doris foi pra onde? Doris não, ela passou em Direito, acabou que nem formou em Administração. Ela formou em Direito, né? Ah, mas vocês continuaram juntos. Não, sim. Ela disse assim que foi para a universidade fazer Administração na Universidade Estadual para me conhecer, né? E aí, Mas você é um bonzão mesmo, viu? e aí nós já estamos aí. Há quanto tempo? Nós nos conhecemos em 94, casamos, nós namoramos 5 anos. 99 casamos, vou fazer agora 23 anos de casado. 23 anos. Né? E desse casamento? Aí nós temos 2 filhos. 2 filhos. A linda Débora, que tem 16 anos, e o gatão Davi, que fez 13 anos agora. 13 anos é gatão já, tá vendo? Tá vendo? A linda é a princesa. E o gatão Davi. O que eles representam na tua vida? Muito, né? A gente construiu, né? Eu sou aquele pai que procuro ser presente, né? Eu vi isso nos meus pais, e eu procuro ter essa presença com os meus filhos, ter essa intimidade, essa amizade, né? O respeito acima de tudo também. E quero para os meus filhos aquilo que eu não tive, não é? Quero para os meus filhos aquilo. O que você não teve? O que eu não tive? Acabou que esse período que nós passamos aí com meu pai, né, doente, eu acabei que interrompendo a minha infância, né? Acabei tendo que interromper. Eu sou grato pelo que os meus pais fizeram, sou muito grato pelos ensinamentos que minha mãe nunca trabalhou, sempre foi do lar, sempre acabou assim, sendo aquela mulher, sabe, que orientava os filhos, porque meu pai sempre foi um provedor, sempre trabalhou. E eu quero dar essa oportunidade, né? Essa exclusividade nos estudos, né? Eu acabei interrompendo muito. Essa continuidade. Um período que eu estudei em escola pública, né? Depois acabei mudando de bairro. Então, assim, teve muitas mudanças na minha vida. Por exemplo, quando a gente veio para cá,
quando eu vim de São Luís para Timon, uma das coisas que, eu vou chegar a falar sobre isso, uma das coisas que também me fez, né, fincar os pés em Timon foram eles, os meus filhos. Eles se identificaram muito, né, com Timon, com a Com a escola, cidade, com o povo. Eles estudam aqui em Teresina, né? Acabaram se identificando e isso também me fez, como pai, dizer, não, eu não posso interromper esse período deles, dos estudos, né? Teresina é uma cidade boa também para se estudar, né? E então a importância deles, né, na tua vida e na vida da tua esposa, assim, é uma coisa fora... Eu sou um paizão. Eu sou daqueles que mimo, né? Eu repreendo, sim. Pra você ver, eu nunca... É porque o cara, quando tem imagem de militar, o cara... nada. Né? Coronel? Duro. Eu sou muito mole pra eles, mas assim... Pra ele, né? Eu disciplino, eu nunca... Tem um versículo na Bíblia... O que é essa disciplina, cara? Isso, tem um versículo na Bíblia que diz assim, ensina o teu filho com a vara, não é? Que na verdade, ali não é você bater em filho, mas é disciplinar com respeito. Então eu trago os meus filhos junto comigo para que eles possam entender a vida. Então, os exemplos que eu tenho, os exemplos dos meus pais, então eu sempre vou construindo isso com eles, para que eles possam ter assim, essa maturidade, esse caráter, né? E entender que eles mesmos é que vão, não é, fazer as suas escolhas. Eu sempre disse para a Débora, quem vai escolher o seu namorado não sou eu, é você. Mas você tem que, né, mensurar isso, saber comportamento, caráter, família. Mas o pai não fica fiscalizando, não? Tem que fiscalizar, né? Mas assim, as escolhas são feitas por São eles. pessoais, São pessoais. O que Verdade. nós temos que fazer é conduzir para esse caminho, para que essa escolha possa ser uma escolha perfeita, né? E quando é que Timon entrou na sua vida? Sim. Em 96, quando eu saí, eu quero construir isso com você, a Polícia Militar, eu sou um amante, né, desse trabalho de policiamento, de policiamento comunitário, eu passei por muitos batalhões, passei 4 anos em São João dos Patos. O primeiro foi qual? Foi o Batalhão de Trânsito, que hoje ele virou 8º Batalhão. Foi lá que eu fiz uma especialização de trânsito, né? Por muito tempo, eu dava aula nas autoescolas, dava aula nas reciclagens. Passei um período no Batalhão de Trânsito. E lá a gente trabalhava muito na rua, no dia a dia, né? Eu era tenente à época. Depois eu fui para um batalhão chamado de Rádio Patrulha, que já era um patrulhamento de policiamento de bairros. Ostensivo mesmo. Era. Hoje, na época ele pegava a capital toda, né? Hoje não. A polícia acabou descentralizando muito, criando outros batalhões. E aí a gente foi avançando, eu estive em São João dos Patos, né? É uma cidade aqui próxima, passei uns 4 anos lá, depois fui para Itapecuru. E quando eu fui promovido a tenente-coronel, o secretário de Segurança acabou me colocando num programa chamado Crack é Possível Vencer, que era um programa que a gente trabalhava em conjunto com outras secretarias, tanto do Estado como do município, para fomentar, né, esse trabalho de ressocialização, de cuidado, né? E ali acabou assim, eu acabei tendo uma visão diferenciada em relação a esse combate ao tráfico de drogas, né? E a gente fez um trabalho, criamos o Conselho Estadual de Drogas, eu fui um dos primeiros conselheiros, né, representando a Polícia Militar, e naquele período, que foi em 2016, o comandante da polícia me chamou, perguntando se eu não queria vir para Timon, né? Aí foi em 2017. Até então você não conhecia Timon? Não conhecia. 2017 você nunca tinha pisado em Timon? Eu passava que nem os outros. Sim, mas Não, nunca tinha entrado na cidade. E aí eles chamaram e disseram, olha, a gente está precisando da sua experiência e tal. E eu falei com o Doris. Falei, Doris, eles estão me convidando. Eu estava no 9º Batalhão. Tava no Crack é Possível Vencer. E aí eu falei com o Doris, eles me convidaram pra gente ir pra Timon. Eu sempre dividi isso com ela, até para que... E ela sempre me acompanhou em todas as etapas. Todas as etapas, graças a Deus ela sempre me acompanhou. E Doris é piauiense, né? Nasceu aqui no Piauí.
E aí ela disse pra mim, não, vamos, aí a gente coloca os meninos pra estudar lá em Teresina, e ela sempre gostou, né, tá. Eu falei, o período, a dificuldade que eu tive maior foi quando eu fui conversar com Débora. Eu me lembro que eu tava na Litorânea, eu tinha pra ir pra minha casa, eu passava ali pela Litorânea, e eu disse pra ela, Débora, nós vamos pra Timon. E aí ela lacrimejou, meio que não, né? Pô, pai, eu vou ter que sair da escola. Ela tava no, acho que 7º ano. Eu digo, filha, você vai pra uma escola boa. Teresina tem escolas boas, a gente vai morar em Timon e tal. E aí a gente decidiu que viria. E aí antes o secretário de segurança me chamou e disse, olha, você vai conversar com o governador. Aí eu fiquei até assim, você vai falar com o governador, um cargo de 4º escalão para poder... Já era coronel? Eu era tenente-coronel. Tenente-coronel. Não, ainda sou tenente-coronel. Sim, mas naquela época já era tenente-coronel. E aí o governador me chamou, o próprio Flávio Dino, e fez um diagnóstico que eu achei interessante. Ele contou detalhes do policiamento, do que ele queria. Disse que tinha meu currículo e que eu tinha uma missão que era melhorar a qualitativa de segurança. Olha, eu quero que você melhore a qualitativa de segurança em Timon. Flávio Dino. Flávio disse, você tem o seu currículo e tal. Até brincou comigo, se você não fizer, você vai pagar uma prenda. Aí eu olhei para ele e disse, se eu fizer? Ele disse, você vai ganhar um Fusca 65, que é o partido do PCdoB, né? Aí eu falei, não, eu vou atrás desse Fusca 65. E vim para Timon. Vim. Cheguei aqui em setembro, eu assumi o comando em 4 de setembro de 2017. E eu disse ali, eu vim para cá muito focado, né? Timon é uma das 4, a quarta? Acho que hoje já está a terceira, né? Terceira maior cidade do Maranhão. O batalhão representa, né, para a Polícia Militar, um histórico de representatividade muito grande, de muita responsabilidade, e eu vim, né? Eu digo, não, nós vamos mudar. E quando eu cheguei aqui, a dificuldade que nós tínhamos era a comunicação, né? As pessoas, o 190 dá aqui... Como é que você encontrou a polícia de Timon naquela época? A polícia, ela não tinha informação. Qual era o grande problema da polícia naquele período? Era esse feedback com a população. Não tinha comunicação? Não tinha comunicação. A comunicação era feita, às vezes eles ligavam, 3212, 32, eu até esqueci o número lá. Mas aí eu disse assim, e a dificuldade que se tem é porque a maioria da população do timonense em si, ele usa o DDD 86, né? E aí eu digo, não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma forma de ter essa comunicação com a população timonense. Vamos começar pelas escolas. Eu chamei a secretária de educação para que a gente pudesse fazer uns grupos de WhatsApp. Montar um plano. Isso. E aí eu comecei a fazer isso com as escolas. Cada escola tinha 3 representantes, né? No grupo. Manhã, tarde e noite. E a gente criou um WhatsApp web, eu coloquei no Copom e orientei, disse, olha, aqui nós vamos receber informações e automaticamente você passa lá para que as viaturas pudessem chegar. E isso a gente fez, né? A coisa foi assim, criando corpo, a polícia começou a interagir muito entre as escolas. À medida que ela ia nas escolas, o entorno, a população ali também era beneficiada. Mas vamos lá. A igreja também se teve essa mesma... Foi, aí a gente fez isso com a saúde, porque eu acabei fazendo isso com os hospitais, né? Com os pastores, todas as igrejas, né? Eu me lembro que nessa época que você começou a aparecer muito bem, que não se falava em política, o prefeito atual, Luciano, ele enchia a boca para falar, o nosso comandante tá fazendo um trabalho muito diferenciado e tal, e coisa e tal, e tal. Até ali você não era ameaça, né? Qual era o foco? O foco era o policiamento. Não é? O foco era o policiamento e eu sempre fui claro, a população de Timon sabe disso. Eu não vim dizer para você que eu vim com a intenção de ser o prefeito de Timon, é uma mentira, é um absurdo dizer isso. Até porque assim, a minha formação, eu fiz direito, também acabei, mas a minha formação era uma formação humanitária, ela sempre foi, né? Era uma formação humanitária e eu queria, naquele momento, qual era a minha intenção? Era desenvolver um trabalho voltado para a qualitativa. Mas você já era filiado a algum partido? Eu nunca nem fui filiado, né? Eu fiz o que o governador mandou, ele determinou que eu melhorasse a qualitativa. O problema é o seguinte,
para você melhorar a qualitativa de segurança, você não trabalha só com indicador de homicídio. Porque às vezes você quer mostrar muita diminuição de homicídio e isso você não trabalha qualitativo. O indicador maior de uma qualitativa é o roubo à pessoa, que é o mais difícil de se trabalhar. E é o que causa mais pânico. Exatamente. É o celular, é a moto, é o carro carro roubado. roubado, Insegurança. O carro furtado. Então, assim, eu foquei nos homicídios? Sim. E eu foquei muito no roubo à pessoa, porque eu trabalhei muito dentro dos bairros. E ali, o cidadão timonense, ele acabou vendo a oportunidade de ter diálogo e de ter voz. Porque quando eu me lembro que quando eu estava nas ruas, o cidadão chegava para mim e dizia: comandante, tem que melhorar aí essa iluminação, nós estamos aqui à noite aí, mal iluminado. Tinha hora que a gente ia... Então você está dizendo que naquela época o prefeito não se comunicava com a população. Você não tinha voz. O que o povo timonense quis? Ele queria ter voz. Aquele período, né, que eu estava nas ruas, estive literalmente, inclusive Kilson nos acompanhou diversas vezes em operações que nós fazíamos e fizemos, a população, ela me olhava como se eu fosse ali, como se eu fosse resolver os problemas de uma maneira em geral. E eu me esforçava para isso. Você chegava, ligava prefeito ao prefeito ou o secretário, pô, tem uma luz aqui para resolver. A gente fazia isso, essa comunicação. Nessa época você era o melhor amigo. Eu era o profissional, né? Aquilo que eu disse. Não, mas lhe tratavam como? Não, sempre me trataram bem. Como era o tratamento? Sempre me trataram bem. Sempre. Eu sempre respeitei esse relacionamento institucional em todas as áreas que eu tive. Não só em Timon. Em Timon eu respeitei que há uma necessidade, né? Você vai fazer um policiamento, você tem que ter essa interação com a saúde, com a educação, com todas as áreas, porque a segurança pública é um conjunto de fatores. Você passou quanto tempo no comando? 1 ano e 8 meses. Foi pouco. Muito pouco. E eu disse isso, dos comandos que eu tive, o que eu passei menos tempo foi o comando. E por que o Schneider só passou 1 ano e 8 meses à frente do comando da Polícia Militar de Timon? O que aconteceu? Isso, depois eu fui... Não, mas fale mesmo. O meu objetivo no comando, e eu nunca escondi isso, era a promoção de coronel. De tenente-coronel para coronel fechado. para coronel fechado. Qual era o sonho que eu tinha? Era comandar a Polícia Militar. E eu me preparei e me preparava para isso. Para ser um comandante geral. Para ser o comandante geral da Polícia Militar. Esse era o meu intento, mas era o meu objetivo. E isso eu vinha construído ao longo dos comandos que eu vinha. Né? Logo, a minha formação, as relações de amizade que eu tinha, então eu me preparei para isso. Para comandar a polícia. Para comandar a polícia. Era um objetivo que eu tinha. E quando eu cheguei em Timon, as pessoas começaram a dizer: você é muito querido na cidade. Isso já tinha acontecido em outras cidades. Nada fora da curva. Não, isso não me envaidecia. Até porque, assim, essa relação humanitária você tem que ter com as pessoas. Isso todo profissional tem que ter essa relação de amizade, até para que vocês possam conhecer realmente os problemas que você tem que resolver, né? E em Timon, aí começaram... O próprio prefeito disse para mim: olha, você é muito querido na cidade. Eu tô dizendo, graças a Deus por isso. Até... Uma curiosidade que eu tenho, na época ele te chamou para ser candidato, por exemplo, a vereador? Chamou. Ele me chamou para ser candidato. Então, Luciano desse. Ele e o primo dele. Só, você vai ser candidato a vereador aqui. E eu disse que eu não queria. Você tá bem na cidade. Como foi o papo? Foi lá no... Vou te dizer onde foi. Uma vez o governador estava chegando, né? Lá naquele... Foi no aeroporto. E aí eu fui lá para receber, o governador estava chegando. Comandante da polícia. E ele disse assim para mim: comandante, o senhor não quer ser candidato a vereador? Aí eu fiquei assim, eu digo, não, eu quero ser coronel da polícia e comandar Tu tá me dizendo que quem despertou a vontade de ser político foi a família eleitor. Mas assim, teve um conjunto de Não, mas o primeiro convite foi a família. Foi. O primeiro convite foi deles. E isso despertou? Naquele momento, não. O mosquitinho picou? Naquele momento, eu confesso que não. Porque assim,
eu sempre tive essa facilidade de diálogo, de interagir. Isso é normal. E às vezes passa. Né? E aí? E aí, quando foi em abril, né, eu não fui promovido. Natural. Mas foi de propósito já? Não, de verdade. Porque estava certa a sua promoção para Foi de propósito. Até porque o próprio governador queria me promover. E quem não deixou? Politicamente, eles não... O próprio secretário. Mas sim, a pedido de quem? Houve o pedido? Nos E eu bastidores. seria, O que deixa eu você dizer uma acha? coisa, eu seria leviano em afirmar isso, né? Certo. Até porque isso assim é bastidor e isso não chegou para mim Mas efetivamente. o que é que você acha? Eu entendo que eles não queriam a minha promoção. Né? Eu entendo que eles não queriam. Isso eu entendo, que eles não queriam a minha promoção naquele momento. Certo. Até porque, e se eu fosse promovido, eu iria para São Luís, eu não ficaria aqui. E aí eu não fui promovido e logo em seguida veio o coronel, que era o comandante diário, disse, ó, Schneider, era uma quinta-feira, tu vai entregar o comando na terça-feira. Eu fiquei assim, pô, eu vou entregar o comando. O senhor foi tirado do comando? Fui tirado, literalmente tirado. E aí eu, inclusive, conversei com o prefeito. Nesse dia. Foi. Como é que foi o papo lá? Aí eu sou o Luciano aqui. Aí, Ele disse, eu disse pra ele, ele disse pra mim, não, você passa o comando e depois aí você volta. Aí eu olhei pra ele, eu disse pra ele, prefeito, deixa eu lhe dizer uma coisa. Uma cidade como Timon, a polícia militar, eu conheço a polícia militar. Uma cidade como Timon, como Caxias, como Imperatriz, comandante da polícia só sai politicamente. E eu tô saindo daqui politicamente. Aí ele disse pra mim, não vamos entrar no jogo. Aí da parte dali, eu saí e sabia que ia entregar o comando. E ele lhe ligou no outro dia? Não. Daí a gente nunca mais conversou. Nunca mais? Nunca mais. Desse dia pra frente. Nunca mais trocaram Nem palavra? olhei, nem conversei, nem... E aí eu fui na terça-feira, né, que fizeram lá a passagem de comando, aí ligaram pra mim, disse, olha, pra você mandar o que você vai escrever, o que você vai dizer, seu discurso. Eu mandei pra lá, fiz o meu discurso, escrevi e mandei pra lá. É puto da vida. Não, Chateado? Schneider. Chateado? sim, puto não, eu vou te dizer assim, Decepcionado. pronto, uma decepção com a instituição, não com, até porque assim, eu vivo a instituição, naquele momento eu vivia muito a instituição. Vestir a farda, literalmente. Claro, eu sempre fui um guerreiro da instituição. Ah, Eu me preocupava com o trabalho, com a imagem da instituição, com tudo. certo. E aí, no dia da passagem de comando, eu achei esquisito lá, câmera pra tudo quanto é lado, de um lado, microfone. Aí, quando eu olhei, tinha um microfone aqui, tinha uma câmera lá de um lado, eu digo, rapaz, isso aqui tem alguma coisa errada. E aí, o comandante da polícia me deu a palavra, porque quem passa o comando tem a obrigatoriedade de falar. E aí eu peguei meu discurso e virei ele de cabeça para baixo e falei do que o coração queria. Agradeci, disse, pontuei o que eu tinha feito na cidade e entreguei o comando. Né? A partir dali, começou eu vou dizer, uma perseguição assim, exagerada. Tiraram as minhas funções, proibiram de tirar férias. Aí eu achei esquisito isso. Já tinha acontecido na polícia com Nunca, você nesse tempo inteiro? Nunca, você tirar férias, você tirar licença. Quem fez isso? O comandante da polícia. A pedido de quem? A pedido do deputado que não tinha interesse que eu permanecesse em E Timon. quem é o deputado? Quem é o deputado? O deputado Rafael Leitoa. Foi ele que pediu? Foi. Quem me disse foi um coronel da polícia. Ai, foi. E aí Eu achando que era o Luciano. ele estava por trás, porque ele... E aí o coronel chegou, Schneider, olha... Resumindo, a família Leitor não lhe queria pintar de jeito nenhum em Timon. E aí teve um período que eles me botaram no comando de policiamento metropolitano, lá em São Luís, que comanda, né, toda. E ele disse assim pra mim, Schneider, você vai ficar aqui de segunda a sexta. E aí eu falei, sim, os outros, que geralmente você teria um dia, né? Ele disse, não, você vai ficar... Então eu percebi que eles não queriam que eu viesse a Timon. E Doris estava aqui com os meus filhos, trabalhando. Tem coronel na polícia. Estou estudando. Tem coronel fechado na polícia, próximo ao comando geral. O Schneider dá muito problema. É por isso que ele não dura em comando nenhum. Você chegou a escutar isso em algum Nunca, isso aí nunca. Até porque eu não dou problema.
Eu passei 4 anos em São João dos Patos. Mas você não era Recebi candidato. o título de cidadão. Mas você não era Eu passei candidato. 2 anos e 8 meses em Itapecuru. E quando é que despertou e disse, quer saber? Foi quando eu vi. Eu vou ser candidato a prefeito de Timó. Pronto. Isso aconteceu sim. O que foi que aconteceu? Eu comecei a ver o volume de perseguição muito grande. Pô, eu não poderia tirar férias. Não poderia tirar minha licença que eu tinha. Eu tinha direito a 4 licenças de 3 meses. E aí, inclusive, eu entrei na justiça. Eu pedi um mandado de segurança para tirar férias. Aí eu chamei Doris e disse assim, amor, vamos pra rua. Vamos começar a fazer as visitas. Só que eu fiquei de maio, período de maio até dezembro, mas eu não dizia que era candidato. Por quê? Eu imaginei ali, pô, também tem que ver como é a reação das pessoas, né? Eu me lembro também que logo após eu passar o comando, começou aquele burburinho de que a família Leitor tinha me tirado e tal. Aí uma assessora dele me ligou. Disse assim, coronel, o senhor é bem relacionado e tal. Faça um vídeo e diga que você não foi tirado do comando pelo A prefeito. família Leitor. Aí eu falei, eu digo, rapaz, faz o seguinte, esquece isso, que daqui a 15 dias ninguém vai nem lembrar quem é Schneider. Pra que eu vou fazer isso? Eu já passei o comando e se eu fizer isso, eu cometo até uma indisciplina. E voltei, né? Tirei, na época eles me deram 15 dias de trânsito, né? Porque como eu tinha sido transferido para São Luís, sem função. Diminuíram o teu salário? Ah, eu perdi R$2.200, né? Faz falta. Isso demais. E aí, eu disse, foi o período que eu vi essa dificuldade de tirar férias e resolvi fazer lá começar a fazer as visitas. Engraçado que as redes sociais, o dia a dia, todo dia, eu recebia, né, pelo direct, comandante, visite aqui minha casa, no bairro tal. E eu comecei a fazer isso. Aí eu criei um movimento selfie com o comandante, né? A gente tirava o selfie e as pessoas postavam, repostavam, publicavam. E foi interessante que na época eu comecei a ver pelas redes sociais, esse período até dezembro, muita figurinha minha. Por exemplo, as fotos que eu postava, eu não sabia, criaram, um grupo começou a criar figurinha. Mas o senhor criou não, né? Não, realmente não foi. Cidadão mesmo comum. E aí eles, nos grupos, começaram a dizer que eu era candidato e tal, e eu não confirmei isso. Quem foi o primeiro convite? Qual foi o primeiro convite? Não, eles começaram a dizer... Compreendo, mas oficialmente, qual foi o primeiro convite? Primeiro convite para prefeito. Para prefeito... Foi quanto tempo depois da saída do comando? Não, porque assim, eu só fui declarar pré-candidatura em janeiro de 2020. Eu agia como candidato, mas não dizia que era candidato, até porque eu queria também entender a população. Sentir, né? Você não era de lá. Exatamente. Então, assim, eu comecei. E nesse interim, a gente começou a montar um grupo, as pessoas começaram a vir, entendeu? O grupo começou a se formar. Essa turma da figurinha, eles começaram a me apelidar de Coronel da Figurinha, lá. E aí essa turma da figurinha apareceu, que era um grupo lá, tinha um rapaz, que hoje eu conheço, chamado Dan Braga. Ele que fazia essas figurinhas lá e tal, e isso começou a se expandir, entendeu? E aí os movimentos, a igreja também começou eu frequentava muito as igrejas, e os movimentos começaram pelas redes sociais. A propagar. Não é? E quando foi em janeiro, em dezembro eu ganhei uma pesquisa. Eu ganhei, literalmente. Me lembro que eu estava na casa dos 28 pontos, eu já estava liderando, né? E quem estava em segundo lugar, na época, era, se eu não me engano, o Alexandre, que ainda tinha o recall da campanha anterior. Eu estava lá, e aí eu defini. Ali eu defini. Sou candidato. Isso, eu defini a pré-candidatura naquele período. E como é que é um coronel, um tenente-coronel de polícia, que não tem histórico político, enfrentar uma família totalmente política, Tradicional, né? que vinha de 4 anos de muito poder, teve pai, teve, enfim. O que é que passou pela cabeça? Quais as ameaças que foram
na história de Davi e de Gideão na Bíblia. Eu acho interessante. O que o povo timonense queria? O povo timonense ainda quer. O povo timonense está muito cansado, está fadigado dessa alternância de duas famílias no poder. E o que eles queriam? Eles queriam uma nova gestão, uma nova ideia, né? A mudança literal que nós pregamos isso, né? E vendo isso, conversando com a população, eu tive a preocupação de montar um projeto para Timon. E nós fizemos isso com as pessoas, com os timonenses. Vieram, né, inúmeros técnicos que me ajudaram no plano de governo da educação, da saúde. Essa construção desse projeto, ela foi muito de povo. E a população entendeu isso. Então, o que o timonense quer? Ele quer mudança. Ele quer um Schneider que possa promover para ele políticas públicas reais. Hoje nós temos deficiência na coleta de lixo. Hoje nós temos ainda deficiência muito na iluminação pública. Nós não temos um hospital de referência em Timon. Você vê, você tem aí na casa de 15 a 20 mil eleitores de Timon que votam em Teresina por conta do Hospital HUT. Então, assim, todas as cirurgias em Timon, elas são reguladas. Você não tem um hospital de referência. Então, tudo isso... Mas eu vi o deputado Rafael Leitor dizer que mandou dinheiro e tem isso. Isso ele fez no Hospital Alarico Pacheco, que é o hospital do Estado. E aí eu lhe falo do hospital do município. Do Estado então, tem. O que o timonense quer? O timonense quer políticas públicas que possam gerar para ele qualidade de vida, que foi o que nós fizemos na segurança Eu vou pública. fazer mais objetivo para a gente não estar rodeando. A administração do Luciano Leitor foi desastrosa pro Timon? Péssima. De 0 a 10? 2. Putz. 0 a 10. A administração do Luciano, 2, né? deixa eu dizer para você. Por quê? Eu vou dizer. O resultado das eleições falam por isso. Nós ganhamos a eleição. Mas tudo bem. Vamos para os resultados dela. Eu tive 34.198 votos. Ela teve 34.573. A terceira colocada teve 16.250. A terceira colocada também se conduzia como oposição. Então, a oposição hoje tem mais de 50 mil votos. Então, os votos a maioria dos votantes hoje em Timon, a tendência é pela oposição. Então, o grupo Leitor hoje, ele governa com a minoria. Se tivesse o segundo turno, com certeza, a gente ganharia a eleição por mais de 10 mil votos. E por que o Luciano não foi um bom prefeito para Timon? Porque ele se envaideceu. Eles se acham donos da cidade. Eles se acham, é como se aquela prefeitura fosse deles. E isso o povo se irrita. É como quando eu ando pelas ruas, Elton, ninguém diz que eu perdi. Eles dizem que tiraram a eleição de mim. Claro, né? Nós perdemos por 375 votos. Mas essa imagem de que eu ganhei a eleição está nos quatro na cantos? mente do povo timonense. Quem saiu no dia da eleição, as famílias acordaram, tomaram um café e definiram: eu vou votar no Schneider. Saíram de suas casas determinadas a votar. 34.198 pessoas foram às urnas determinadas. E você perdeu por quê? Qual foi o fator principal? Não sei dizer. Eu acho é divino isso. Eu perdi para aprender mais ainda. Lhe engrandeceu como homem? Sim. Não me envaideceu, mas eu sei hoje o nível de responsabilidade que eu tenho, que é muito grande com o povo timonense. O meu nível de responsabilidade é muito grande. Por quê? Porque há um credenciamento da população em relação ao Schneider. Eles acreditaram, eles simpatizaram comigo. Eles foram para as ruas, né, determinados. Olha, nós queremos a mudança e quem vai fazer essa mudança é o Schneider. Isso, de certa forma, me engrandeceu, mas me torna ainda com um nível de responsabilidade maior. Porque eu trabalhei com as famílias. Se tivesse uma disputa hoje, Schneider versus Luciano Leitor, você tinha medo de participar em qualquer nível? Em qualquer nível, eu não tenho medo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma coisa, o que diferencia o covarde do medroso é que o covarde, o medo faz ele paralisar. O medo é inerente, né? Todos nós temos, é inerente do ser humano. Mas o covarde, ele é paralisado pelo medo. E isso nunca aconteceu comigo. Então você está chamando o Luciano de covarde? Não. Eu estou dizendo que eu encaro.
Por quê? Pela força do povo timonense. Por que eu estou aqui com você? Por que nós estamos aqui conversando, nós dois? Porque 34.198 pessoas credenciaram. E hoje eu creio, pelas pesquisas que nós temos feito, que esse índice ainda é maior ainda. Então eu creio numa perspectiva de vitória Muita futura. gente abandonou depois da derrota? Ah, natural. É os 300 de Gideão que vão ficar. Os caras batiam, dava tapinha, disse, eu sou seu, nós vamos junto, ganhando ou perdendo, aí perdeu. É natural. Existe aqui, ó, quando você trabalha na política, você trabalha com o povo, com aqueles que querem a mudança, e você trabalha com a classe política, né? Há interesses, de algum momento, divergentes, né? Então, por exemplo, agora, nessa eleição, eu acabei já me colocando como pré-candidato a deputado estadual. Muitas pessoas definiram não me acompanhar. Não marchar com você. Não marchar com você. Isso da classe política, né? Certo. Que é natural. Mas o que a gente percebe? Que há ainda uma manifestação extremamente favorável em relação a... Até pelo recall da eleição. Da né? eleição, né? Hoje, tanto na zona rural como na sede, o nosso nome mantém ainda... O professor Jacones continua contigo? Nós estamos conversando, né? Esse papo de político não, Schneider, mas bem objetivo. Não estamos juntos na medida que ele é pré-candidato a deputado federal e vai apoiar. Mas a gente mantém... Você vai fazer dobradinha com quem lá? Lá com a Amanda. Com a Amanda. É. Você vota em quem pro estado? O estado eu voto no governador, vice-governador que vai assumir o governo, Carlos Brandão. E eu defini isso lá no começo. Você acha que não há possibilidade... Já teve o racha, na verdade, né? Já teve o racha. Já teve o Quem racha. ganha a eleição lá? Carlos Brandão, o vice-governador Carlos Brandão ganha a eleição. Ganha? É mais preparado, é mais coerente, conhece o estado, tem a lealdade no peito. Tem que respeitar o governo, como a turma Tem fala. que respeitar a máquina, né? Ele vai assumir, nós temos o diálogo. Ele conhece a história do Schneider, né? Sabe a história do Schneider e tem os números em mão, né? Sabe do que a gente também pode proporcionar agora nessa eleição de 2022. Coronel Schneider, existe duas Timon? A zona rural, que praticamente muitos timonenses não conhecem? Tem. O timonense não conhece o Timon. E isso eu defini isso nas eleições, conversando e dialogando. Por quê? Você tem uma Timon que ainda não tem água, que as pessoas, né, em alguns momentos carregam lata d'água na cabeça na zona rural. Se você vai na zona rural hoje, você encontra famílias, e eu vejo isso diariamente quando ando por lá, as pessoas pedindo poço artesiano. Então nós estamos aqui, ó, em 2022, e as pessoas pedindo poço artesiano em Timon, na terceira maior cidade do Maranhão. Então essa Timon eu conheço. E o povo tem acesso a mim. Nós passamos a dar voz à população nesse aspecto. E quem é que garante que se um dia você for prefeito, você também não vai se envaidecer? A minha vontade, a minha fé, a minha determinação, o meu caráter, aquilo que eu aprendi com os meus pais, a minha simplicidade, o que eu aprendi do mundo, isso formou o meu caráter. O respeito, por exemplo, com o pai, a relação com o pai, de não brigar, não discutir, não desrespeitar, entender que ele é o norte sempre. Isso. Honrar. E eu lhe digo isso, a minha responsabilidade é tão grande que eu tenho convicção de que o timonense acredita nesse projeto. Você fala com o pai do Luciano? Não vi mais também. O Chico Leitor? Há quanto tempo? De 2017 até hoje eu nunca mais os vi. Quer dizer, eu vi o Luciano orientando a Adinaí nos debates. E aí eu vi. Quem foi o melhor prefeito, o Chico ou o filho? O Luciano. O menos ruim, que você quer dizer? Não, eu tô vendo. Quem foi o menos ruim na sua opinião, que você tá falando, né? Tá, eu acho que o Chico. Foi melhor prefeito do Timon. O Luciano é muito vaidoso, né? É? Muito vaidoso. Ele se acha muito dono das coisas, acha que Timon é dele, quer conduzir todo mundo. Então você prefere enfrentar o Luciano do que o Chico? Não, eu quero enfrentar os problemas de Timon. Eu quero ter a oportunidade de enfrentar os problemas de Timon e dar resultado para a população. Esse é o meu objetivo. De 0 a 10, a atual prefeita. Dinaí.
2, tá? Rapaz, só tá no 2 mesmo, no parcelão. Porque ela é uma cópia do Luciano. Ela é uma cópia Quem manda na prefeitura, não é ela? Não, Quem foi eleita, não foi ela? foi ela, mas É- ela não manda. Ela não manda? Quem manda na prefeitura são os 2 ex-prefeitos. E isso, ele tem colocado... Você não vai me dizer que ele dá expediente lá dentro da prefeitura. Ele disse lá no programa que ele vai a Brasília atrás de verbas para Timon. Né? Ele é que conduz. É não, rapaz. É. E isso a gente tem visto. Ela quase não aparece. O timonense sabe disso. Sabe? Comenta isso. Isso é público. Mas como é e que notório. votaram nela, homem? É uma pergunta. Como votaram nela? Mas assim, o que eu lhe disse, a oposição é a maioria em Timon. A Detém. maioria esmagadora hoje do eleitorado, ele se Você compõe. perdeu pro Luciano e pra Dinaí ou perdeu pra máquina? Eu perdi pra máquina. E a máquina pesa. você Fizeram sabe. pressão mesmo? Literalmente. Foi mesmo. Literalmente. Nas Chamaram de ruas. forasteiros? Eles atacaram de toda forma, né? Atacaram sua família? Também, né? Ah, quando mexe com família é ruim, né? É. Eu tive que ali que é como a política, ela acaba assim, ela vai nos reinventando, não é? É diferente você trabalhar. E aí eu lhe digo que a perca, ela acabou assim, também me amadurecendo. O fato de eu ter perdido a eleição me amadureceu muito também, não é? Mas assim, a política, ela é um campo onde você tem que ter uma visão extremamente ampla. E em Timon, o profissionalismo da política é visível. Então, eu sempre dizia, ou a gente aprende, tem que aprender rápido. Aham. Você tem que aprender rápido para não ser consumido. E os 34.198 votos foram o quê? Foram a vontade popular, além desse credenciamento que eles acreditaram no Schneider, né? Agora tem um negócio que está me chamando a atenção e eu tenho que fazer esse questionamento. Você apoia o atual governador e vai apoiar o vice-governador que vai assumir o governo, certo? Carlos Brandão, perfeito. Eu te pergunto, por que que a situação de segurança no Estado ela é diferente em Timon do resto do Estado? Diferente em Timon? Em resolutividade. Você acha que a segurança de Timon tá boa? Não tá. O que que eu percebo? O que que eu vejo na questão da segurança, né? O município também ele tem que fazer os seus investimentos. Nós temos hoje, ainda temos um problema da comunicação grande em Timon. Então aqui, aquela central de operações, ela precisa ter uma logística melhor para que realmente o 190, porque o 190 possa funcionar. Qual é o grande problema de Timon hoje? Para que a gente possa iniciar um trabalho melhor, é a comunicação, que nós continuamos sem ter, não é? Mas por quê? Vontade política, né? Do governador também? Também. Porque assim, se nós temos esse problema, que não é um problema difícil de se resolver, por que não resolver? Se fosse o prefeito chegasse lá, pô, vamos resolver esse problema aqui. Vontade política. É? Vontade política, né? Você acha que a intervenção, que você disse aqui, você está dizendo que sofreu a intervenção que ele tiraram do comando. Isso atrapalha a quantidade de crimes, por exemplo, em Timon? Sim. Você vê que já mudaram 4 vezes o comandante, não é? Da minha saída até Por hoje. quê? Não deixa... Não estão deixando trabalhar. Porque assim, aquelas operações que nós fazíamos, e eu até estava comentando essa semana, de que há uma necessidade da gente voltar a ter uma visibilidade maior nos bairros. Uhum. Essa questão de Timon ser faccionado, isso impõe ainda na instituição, né, no sistema de segurança, a necessidade de se estar mais presente nos bairros, né? Mas para isso você tem que ter logísticas, motos, veículos, né? Rádio de comunicação. A comunicação ela é muito importante para que a população possa, principalmente, ajudar a polícia militar. Na época do comando, o que você fez para combater As facções. As facções eu ia para dentro dos bairros. Eu sempre tive dentro dos bairros. Por quê? Porque lá é que é o núcleo. E eu sempre dizia isso. A gente pegava as motos, né? Motopatrulhamento. Motopatrulhamento, trabalhei muito com motopatrulhamento. Né? É o que dá resultado, né? E a gente trabalhava, a gente fazia
toda de segunda a domingo, eu fazia de segunda a sexta, eu tinha um núcleo que a gente fazia nos bairros de 10 até, ou de 8 até as 10, 10 e meia. Depois a gente voltava, fazia, né, as áreas da zona rural. Sufocando. Exatamente. E no final de semana eu trabalhava, eu solicitava, né, dos órgãos, os locais de festa, para que a gente também pudesse fazer esse patrulhamento, né, ali, tendo uma Mas coordenação. não fazia de gabinete, fazia de rua. Não, sempre foi de rua. Porque isso aí é o georreferenciamento do que você tem que fazer. E como crime também, né, a dinâmica, a gente tinha que estar, né, fazendo essa movimentação. E eu sempre fiz isso. Pra gente fechar, o que é que significa Débora e Davi? Débora e Davi são um sonho que eu sempre tive um sonho de ser pai, né? Sempre, quando nós casamos, eu e Doris, nós passamos 7 anos para ter filhos e era um sonho que eu tinha. Débora quando ela nasceu, eu fiquei assim, eu me senti pai, né? E quando ela disse a primeira vez, pai, eu chorei. Chorei muito. Quando eu comecei a ver isso, porque eu tinha aquele desejo de ser pai. E eu sempre fui um pai presente, não é? Hoje Débora está com 16 anos, Davi depois também, quando nasceu, veio. Ele é muito, muito ligado a mim, o Davi. É um menino de ouro, que eu sempre digo. E nós somos uma família unida. Aos finais de semana a gente frequenta a igreja, nós saímos juntos para comer uma pizza. Na medida que eu posso, eu sempre jogo. O Davi gosta muito de futebol. Débora hoje já gosta mais de academia, gosta, né? Tem aquela questão da vaidade feminina. E eu sou muito realizado com a minha família. Doris é uma ajudadora, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. E ela tem feito isso, construiu comigo a política, me ajudou muito, né? Eles são a principal barreira de você errar? Por eles? Eu vejo dessa forma. Eu quero sempre mostrar a verdade. A gente sempre conversa, né, sobre todos os assuntos. Eu sempre converso com meus filhos. Mas eu digo para eles que vai chegar um momento que eles mesmos vão conduzir a vida deles, né? A minha mãe sempre dizia, meu filho, você tem a hierarquia do amor. Primeiro Deus, depois seus pais, aí ela dizia que é sua esposa e tal. E à medida que a gente vai... quando você casar, a sua esposa vai tomar o nosso lugar. Ela dizia desse jeito, né? Por quê? Porque você vai viver com ela, né? E os filhos, eles passam a ter quando eu casei, a gente é um casal. Mas quando você tem filhos, você passa a construir literalmente uma família. Exclusivo, Kilson Jones. Exclusivo! Vamos imaginar hipoteticamente que só tenham 3 candidatos e você, eleitor. Dinaí, Chico Leitor e Luciano Leitor. Você vota em quem? Chico Leitor. É? Porque ele é que é o líder, né? Eu vou falar do líder. Você votaria nele? Porque ele é que é o líder deles, né? E se romperem lá na frente, se tiver Dinaí e Luciano? Como ela não manda, eu gosto dessa coisa da liderança. Então, Como ele é vaidoso. Você votaria? Eu votaria nele. Você não votaria nulo, não? Para lhe falar a verdade, eu não anulo meu voto. Dá esperança que alguém... Eu não anulo meu voto. Eu acho que você tem que dar esperança. Eu não anulo. Não anulo. Você nunca mais falou com nenhum dos dois? Nunca mais. Se você pudesse dar um recado ou falar alguma coisa pro Luciano e pra Dinaí, o que você falaria? Eu vou mudar a história de Timon. O que vocês não fizeram, eu vou fazer pelo povo timonense e pelo credenciamento que eles nos deram. É com essa que a gente fecha aqui o Sr. Jones. É verdade. Isso vai dar tanta confusão, mas vamos pra frente. Obrigado, Schneider. Gostou? Gostou do bate-papo? Valeu, Coronel Schneider. Maravilhoso. Eu quero daqui... Experiência boa? Dar uma... Esqueça da câmera, que é mesa de bar. Quero dar um... Você não bebe, né? Eu quero... Mas eu quero dizer assim ao povo timonense que eu estou aqui por eles, né? Eu sei o nível de responsabilidade que eu tenho e a cada dia eu procuro construir conhecimentos para que a gente possa realmente continuar essa esperança. A chama da esperança continua acesa. E nós estaremos aqui, apostos ao povo timonense.
Vai dar muito o que falar. Aproveita, ativa o sininho, dá aquele like, se inscreve no nosso canal, né, Kilson? Exatamente, compartilha. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio, todas, absolutamente todas as plataformas de áudio. Também estamos em todas as plataformas. Estamos no TikTok, estamos no Kawaii, no Facebook. Vai lá, procure o quê? Dá um Google. Com Você certeza. encontra tudo, né? É isso. Bom final de semana para você que está assistindo no final de semana. Na semana, uma ótima semana. Aproveita e assiste o próximo e manda presente pra gente aí na nossa caixa postal. Eu tô aceitando. Ou cartas também, né? É Enfim. verdade. E é o... Cast. Até a próxima.